Existe um pedacinho de Minas Gerais que reúne 3 dos ingredientes que mais nos encantam em um destino: comida boa, belas paisagens e um povo pra lá de acolhedor. Lá podemos andar por estradas que parecem ter saído de um filme, mergulhar em poços com águas cristalinas e conhecer a mais imponente queda do Rio São Francisco. Além das belezas naturais, aqui são produzidos alguns dos mais saborosos queijos do mundo. Uma verdadeira iguaria mineira que carrega em cada pedaço uma cultura que é passada de geração em geração. Hoje teremos a honra de te apresentar esse, que é um dos nossos destinos favoritos do Brasil. Sejam muito bem-vindos à Serra da Canastra. São poucos lugares no Brasil que nos encantam tanto quanto a Serra da Canastra, e eu gosto de dizer que apesar de lá já ser um destino relativamente bem conhecido a nível nacional, ela merece muito mais prestígio do que tem hoje. Pra quem não nos conhece, eu sou o Bruno, irmão da Paula, filho do Marcos e da Marta, e juntos temos esse canal no YouTube chamado Rolê Família. Escolhemos a Serra da Canastra para ser palco do nosso primeiro documentário na região sudeste do Brasil, e isso não foi por acaso. No ano de 2022 visitamos a região pela primeira vez, e mesmo com um roteiro curto vimos o quão especial é esse destino. Lá existem tantas possibilidades que é impossível conhecer tudo em apenas uma viagem. Localizada na parte sudoeste de Minas Gerais, a Serra da Canastra abrange 6 cidades, como São Roque de Minas, Vargem Bonita e Delfinópolis. Em relação às paisagens naturais, o destino pode ser considerado paraíso para quem ama cachoeiras. Lá podemos ver cachoeiras imponentes, cachoeiras com grutas, cachoeiras que ficam no meio de cânions, cachoeiras com poços de água cristalina, são inúmeras opções. Ainda vamos dedicar uma parte do vídeo para esses belos atrativos, mas antes de tudo queremos te apresentar outro ícone da região, o famoso queijo canastra. O queijo na canastra não é apenas um mero alimento, ele ajuda a nos contar a história do povo local. A primeira coisa que eu falo que eu aprendi a fazer na vida, de empreender, foi fazer queijo. E uma coisa que me chamava a atenção, meu pai vendia queijo a cada 30 dias, então a gente tinha que cuidar dos queijos, lavar queijo, botar queijo na esteira. Eram as esteiras de bambu, tudo arrumadinho, tudo limpinho. E o queijeiro vinha, comprava os queijos, eu vendia meus queijinhos para ele, ele me dava umas moedas e eu tava rico, né, criança. E você sabe um ditado, você quer conhecer um mineiro, você rola um queijo para ladeira abaixo. Você acha o mineiro na hora, porque o mineiro gosta de queijo. E o queijo para mim pode ser assado, frito, cozido, ralado, por cima do arroz, na pamonha, no pão de queijo. Adoro queijo, sou comedor de queijo. Então, o queijo pra gente significa muito, né? Eu já comentei isso outras vezes, que às vezes lá no começo a gente não teve muita oportunidade de estudar, principalmente eu. Então o queijo era uma maneira de sobrevivência, tirar um leitinho, fazer um queijo, você ganhar um dinheirinho, porque era difícil, trabalho para quem não estuda, é mais difícil, né? Agora hoje, com esse reconhecimento desse queijo, tem história, tem gente aqui, amigos nossos aqui, vizinhos, tem prêmio na França, queijo reconhecido no mundo inteiro, né? A canastra hoje ganhou esse nome, a gente é feliz demais de fazer esse queijinho aqui hoje, que receber vocês mesmo que veio de tão longe para conhecer, já conhece a canastra, né? Mas para fazer essa visita e falar mais um pouquinho do queijo canastra, isso hoje é motivo de orgulho para a gente, né? Já tentei fazer outra coisa, eu não faço, é a queijaria. Então a gente pega amor mesmo, não adianta. Tipo, desde a hora que a gente está fazendo, o turista chegou, a gente vai conversar, ele conta história, a gente conta a nossa história daqui, né? Então é maravilhoso, não tem explicação, né? E da gente receber elogio, tudo, a pessoa chega, gosta do queijo, é gostoso demais. A receita de um legítimo queijo canastra só pode ter 4 ingredientes. A receita vem mais de 200 anos. Ela vem na minha família, que são os 4 ingredientes que se pode pôr no queijo canastra para considerar como queijo canastra. É o leite, o coalho, o pingo.
O pingo é tipo um fermento natural que a gente recolhe depois que faz o queijo. Aí ele vai ficar pingando. Isso aí é que a gente recolhe para pôr junto com o queijo, para ter uma fermentação boa. E a quarta é o sal. São os 4 ingredientes que eu posso pôr no queijo. Não posso acrescentar nada. Isso aí é a receita original do queijo canastra. Se passa de tradição. Eu já sou a 6ª geração, que quer dizer, já é a 6ª vez que ela é passada para mim. Um dos elementos que difere o queijo canastra de outros é o uso de leite cru ou não pasteurizado. Inclusive, é por causa disso que por muito tempo, devido às restrições sanitárias que existiam na época, o produto não pôde ser comercializado a nível nacional. Aos 14 anos, na matéria de laticínios, o professor me ensinou que não podia fazer queijo de leite cru, que queijo de leite cru era risco à saúde pública, e me deu uma regra básica. A vaca está doente, a doença sai no leite, você faz o queijo com o leite contaminado da doença da vaca, faz o queijo como o queijo e morre. Uai, professor, mas peraí, nós come e não morre? Manda queijo para São Paulo, ninguém morre? Não, mas é risco à saúde pública, tem que acabar com esse queijo de leite cru lá do São Roque. Aí eu pensei, aí você fica naquela dúvida, né? Aquele amor que eu já tinha pelo queijo, herança de família, eu sou a 4ª geração, mas aí a ciência, o professor me ensinando, de Bambuí fui para Lavras, fiz agronomia pela Universidade Federal de Lavras, e lá os professores também ensinou a mesma coisa. Professor, nós comemos, mandamos milhões de toneladas de queijo para São Paulo, nenhum paulista morre, mas uma hora mata. Tanta gente que trabalhou para esse reconhecimento do queijo, para provar que não era desse jeito, né? Por isso que a gente fazia e comia, está vivo até hoje. Mas foi trabalhoso, né? Essa história começou a mudar de uma forma um tanto quanto inesperada em uma viagem do seu João para a Europa. O que a minerada foi fazer? A minerada foi conhecer Torre Eiffel, Notre Dame, Rio Sena, Champs-Élysées. E aí alguém falou, vamos conhecer a Galeria Lafayette? O que é isso? É a loja mais chique. É a loja onde rico come, rico bebe, rico veste, tem tudo ali. Entramos naquela loja chique, só marcas famosas, e lá tem um supermercado Bon Marché. Aí fomos ao supermercado Bon Marché, ver vinhos, ver vodka, aquelas bebidas caríssimas, licores. E aí eu vi escrito uma placa lá, fromages. Como eu tinha estudado francês no ginásio em Bambuí, eu traduzi. Queijo. Opa, queijo eu quero ver. Aí entrei lá, eu olhando para os queijos. Queijo preto, queijo vermelho, queijo branco, queijo azul, queijo com capim, queijo de vaca, queijo de alce, queijo de égua, queijo de cabra, queijo de ovelha. E tô olhando aquilo, de repente eu vi uma placa escrito fromage et lait cru. Traduzi, queijo de leite cru. Ué, mas tá errado. Queijo de leite cru num lugar desse? Tá errado. Chamei a brasileira, que era a nossa guia intérprete, que morava lá. Ela, seu francês tá bom, é isso mesmo. Eu pensei, mas por que aqui pode, lá no Brasil não pode? Aí ela perguntou, em francês, por que na França era queijo de leite cru e no Brasil não podia ter queijo de leite cru? Aí os franceses, os vendedores, responderam. Em francês, claro, mas não com a resposta à pergunta, com outra pergunta. Mas o Brasil faz queijo? Aí eu falei, PQP, né? Não dá, ué, isso aqui tá... Eu tô revoltado, pensei comigo, né? Por que aqui pode, lá não pode? Aí voltei pra cá, mas fazer o quê? Não tinha quem ajudasse. Tudo que eu fui conversar, procurar saber, não podia. Quis o destino que anos depois, através de um convênio, os franceses fossem até o interior de Minas Gerais para ajudar no processo de legalização do queijo canastra. Em 2002, os franceses chegaram aqui na canastra. E aí os franceses chegaram aqui e o que foi a nossa preocupação? Esses franceses estão aqui para roubar, hackear, piratear nossas bactérias, levar para a França e fazer queijo canastra. Olha o tamanho da nossa ignorância. E quem veio nos atender foi o Martial Marguet, ele é produtor de queijo no Comté, na França. Ele veio, através desse convênio, nos ensinar a organizar essa cadeia produtiva nossa, tirar ela da ilegalidade, passar para a legalidade. Os franceses, então, passaram vários conceitos para a fabricação de queijos com leite cru, principalmente relacionados à higiene e trato dos animais. E depois de muitos ajustes e articulações políticas,
a tão sonhada legalidade do queijo canastra chegou. Que com a vinda dos franceses e a aplicação desses 4 conceitos que eles nos ensinaram, nós aprovamos a primeira lei do Estado da Federação do Brasil, que autorizava a produção de queijo de leite cru em Minas, contrariando a legislação brasileira. Então, Minas foi o primeiro estado que decretou independência ou vida para o queijo, ou morte não, independência e vida para o queijo de leite cru, né? E tudo, essa lei foi então, tinha esses conceitos que os franceses nos ensinou. Já regularizado, o queijo canastra passou a ter mais reconhecimento, não só nacionalmente, mas em todo o mundo. Em 2022, a plataforma Tate Atlas americana, que avalia comidas e bebidas e restaurantes no mundo inteiro pela percepção do consumidor e não por degustadores oficiais registrados, que o queijo canastra foi eleito o melhor queijo do mundo. E aí, isso chamou a atenção da Unesco, do Ministério do Turismo em Minas Gerais, da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura. E aí, Minas, então, se candidata a registrar como patrimônio cultural e material da humanidade o modo artesanal dos queijos artesanais de Minas Gerais. E aí, no dia 4 de dezembro de 2024, a Unesco registra como patrimônio cultural e material da humanidade o queijo Minas artesanal, e dentre eles o queijo da Serra da Canastra. O meu pai nunca foi muito de participar de concurso. Aí minha prima ficava assim, leva esse queijo. Falei, Elisa, eu não tenho chance nenhuma de ganhar isso, Elisa. Olha pra você ver, esse aqui, ó, o ouro, eu concorri com 1.200 queijos e 12 países. Falei, gente, isso não tem noção de eu ganhar. Ela falou, Raquel, mas seu queijo é tão bom, manda. Aí eu pensei assim, ai, gente, mas se eu for falar meu pai não vai querer que eu mande esse queijo, vai falar que não tem chance e coisa. Aí ele foi fazer uma cirurgia. Aí eu fiz esse queijo, bonitinho, separei. Falei, no último dia eu fiz a inscrição e ela mora em Ribeirão. Aí ela passou, levou esse queijo para São Paulo. E aí, no dia que foi o concurso, no outro dia eu liguei para ela. Falei assim, Elisa, deu alguma coisa? Eu ganhei alguma medalha? Ela falou, não. Eu falei, então eu não vou contar para ninguém que eu mandei esse queijo. Aí meu vizinho aqui de baixo falou assim, parabéns, Raquel, o seu queijo foi medalha de ouro. Aí eu pus, kkk, medalha da onde eu não mandei esse queijo? Nunca mandei queijo. Aí ele falou assim, mandou, porque tá lá a fazenda do seu pai e o nome do seu pai. E aí eu liguei para minha prima. Aí ela falou, Raquel, mas eu pensei que era você que tinha mandado no seu nome. E eu fui lá, só procurei no seu nome. E aí eu peguei a inscrição e tudo, mandei para ela. Aí ela foi, conferiu e aí meu pai sentado aqui, nós conversando. Aí eu fechei ali e conferi. E aí eu saí dessa porta, mas eu dei um grito. Falei, ganhei medalha de ouro, meu pai. Isso, Raquel, arrumou só escândalo. Eu falei, eu tenho que arrumar escândalo, porque o meu queijo foi premiado a ouro. E hoje ele fica com um orgulho. Perguntamos para alguns produtores o que eles acham que torna o queijo canastra tão especial, e percebemos que apesar de fatores como clima, solo e topografia da região terem uma enorme influência, o que realmente faz a diferença na qualidade do queijo é o amor dos produtores por ele. Eu acho que a primeira coisa que o meu avô me ensinou, que a gente tem que fazer o que gosta. Eu acho que tudo que você faz com gosto vai passar energia boa para fazer o queijo. Tudo que a gente faz com prazer, com gosto, vai dar um resultado diferente, né? E depois que eu larguei tudo na cidade e vim para cá produzir o queijo, eu me joguei, de verdade. Então, assim, eu tô preocupada em fazer bem agora, né? E eu acho que é isso que importa. A gente considera o queijo da canastra especial, principalmente pela forma artesanal com que ele é feito. E a gente tem também aí uma característica de solo e também de clima que favorece um alimento que é oferecido ao gado, que confere algumas características diferenciadas no leite. Por exemplo, talvez maior presença de proteínas, entre outras características. Isso faz com que a gente produza um queijo que tem essas características regionais. E a outra grande preocupação nossa é o processo de maturação. Quando a gente está maturando um queijo, é como se fosse uma maternidade, onde
Esse queijo ele é cuidado diariamente, ele é acompanhado diariamente para chegar no processo e na adequação do sabor, que fica o sabor bem característico aqui da região da canastra. Tem o brilho no olho, já fala tudo. Eu amo, era o meu sonho de criança. Estou no meu sonho, realizando meu sonho, que é produzir leite e produzir queijo. Tudo, os sabores do queijo influencia na mão do produtor. E quando tem amor, tem mais sabor. O amor que a gente tem, né? É uma dedicação. Depois que você entra ali na sala, igual às vezes o Thiago brinca muito, que eu tenho ciúme da queijaria. Eu não tenho ciúme da queijaria, mas assim, quando você tá lá dentro, você vai vendo a transformação do queijo, né? Desde a hora que chega o leite para mim, até chegar na sala de maturação, tipo, não tem explicação, é totalmente assim maravilhoso, né? Então não tem. Então assim, a mudança dele é muito bonito. Em nossas passagens pelas queijarias da região, notamos que os produtores da canastra são extremamente atentos aos detalhes. Em um dos locais perceberam até a diferença entre o queijo feito com o leite retirado pela manhã com o queijo feito com o leite retirado pela tarde. A gente tem 2 queijos diferentes produzidos no mesmo dia, que é um queijo produzido com leite da manhã e o queijo produzido com leite da tarde. Normalmente, o leite da manhã, o queijo da manhã, é um queijo que tem um sabor mais leve e apresenta uma acidez, e o queijo da tarde é mais untuoso, mais encorpado de sabor, não tem a acidez que o primeiro tem, né? Então, tecnicamente, essas as diferenças, mas paladar é muito específico, então não dá para falar que todo mundo vai sentir dessa forma, né? Essa diferença dá-se por causa da diferença do leite, né? A porcentagem de gordura do leite da tarde é maior do que o do leite da manhã. Então a gente tira um leite mais diluído de manhã, vamos pensar aqui 10 litros de leite, que tem uma quantidade X de proteína e gordura, e o leite da tarde é 30%, então 3 litros, no máximo 4 litros de leite, com a mesma porcentagem de proteína e quase o dobro de gordura. Então, na formação do leite, quando está lá na maquininha, né, produzindo o leite, forma-se primeiro os sólidos, e na medida que a vaca vai bebendo água, vai diluindo esse leite. Como a ordenha da tarde é muito próxima à ordenha da manhã, esse leite sai super concentrado, né? Como se ele fosse bem apertadinho ali para dar essa diferença toda. E aí surgiu um segundo queijo completamente diferente. Foi da queijaria do Ivair da Lúcia que o queijo com fungos da canastra ganhou destaque pela qualidade. Inclusive, um dos seus queijos chegou a dar a volta ao mundo e recebeu até reconhecimento do Papa. Essa história do queijo que deu a volta ao mundo foi muito interessante. Minha filha completou 15 anos e eu tinha prometido levá-la ao Vaticano. Ia visitar um amigo no norte da Itália e o amigo vai e muda para Tóquio. Aí eu perguntei minha filha se ela tinha interesse de ir a Tóquio, e ela falou assim, teria. Eu falei, então eu fui remanejei a viagem, então saímos do Brasil, fomos Bolívia para Miami, e ali eu tinha algumas ideias, já levei alguns queijos, então ali a gente ficou viajando, então eu fui a Key West, fui a NASA, tal, tudo sempre levando queijo para poder passear, né? Voltei com ele, né, de Miami, fomos para Tóquio, cheguei em Tóquio e visitei, o amigo tirou férias, então a gente teve muita oportunidade de poder viajar por todo o Japão. Amanhecíamos e, vamos hoje lá no Monte Fuji, aí a gente ia ao Monte Fuji, cada dia a gente estava num canto, foi bem legal, sempre levando queijo, sempre levando Minas, né? Na volta, passamos por Singapura, Roma. Em Roma eu tinha um propósito com um desses queijos que era para entregar para o Papa. Não dei sorte, o Papa estava viajando no dia, a gente quando programa muito antecipadamente, né? Aí eu tive a ideia de escrever para a embaixada junto à Santa Sé, e aí o embaixador Everton me recebeu e criou um ato para poder receber o queijo
e uma carta que eu mandei para o Papa, né? E ficou assim, encaminhado ao protocolo do Vaticano. Então foi encaminhado e, para minha surpresa, 40 dias depois eu recebo essa carta, que representa muito para mim, que ele abençoa a gente, minha família e o povo mineiro, né? O queijo patrimônio material e imaterial, os modos de fazer queijo do QMA, né? A gente poder levar para uma autoridade, o Brasil, que é maior, onde há mais católicos no mundo, né? E Minas Gerais, o celeiro, é muito importante a gente poder levar o alimento, a cultura desse povo. Então, fui muito feliz. 40 dias depois de receber essa carta, eu só chorava. E é para todos, é para Minas, é para todo mundo. Decidimos começar esse documentário falando sobre o queijo, porque através dele mostramos uma das coisas que mais amamos na Canastra, que são as pessoas da região. Cada queijaria visitada abre a porta para os turistas não só com muita comida boa, mas principalmente com um sorriso no rosto e aquele sotaque mineiro que é quase música para nossos ouvidos. O negócio é o seguinte, a gente tem o nosso mineirês, né? A gente tem o nosso ai, tem o trem, que é o trem de colocar os trem. E a gente tem o nosso canastrês, que é um mais rústico, ainda mais aprofundado na canastra, que algumas pessoas ainda falam, mais puxado, mais apertadinho um pouquinho o mineirês. E agora, como somos um canal de turismo, claro que vamos mostrar nosso roteiro completo na Serra da Canastra para vocês verem como é conhecer a região como um turista. A Serra da Canastra é muito grande e existem inúmeras formas de montar seu roteiro. Só a área do Parque Nacional tem aproximadamente 200 mil hectares, mas nos arredores também tem muitos atrativos para conhecer. Separamos nosso plano de visita na Serra da Canastra em 2 etapas. A primeira será explorando as proximidades de Vargem Bonita e São Roque de Minas, utilizando como base a pousada Guardiã da Canastra e fazendo os passeios com o Ebinho da Canastra Full. A segunda será conhecendo os pontos turísticos saindo de Delfinópolis, utilizando como base o Airbnb da Fazenda Jatobá e realizando os passeios com Fabiano da Canastra Aventura. Já adianto que vamos deixar o contato de todas as hospedagens e guias aqui na descrição do vídeo para vocês. Começamos nossa jornada turística fazendo o chamado Roteiro 2 da Serra da Babilônia. Em 2022 fizemos o Roteiro 1, que é mais conhecido e passa por belas cachoeiras, mas a partir de agora vamos mostrar que o segundo roteiro é tão incrível quanto o primeiro. E a nossa primeira parada do dia de hoje é no Poço do Zozote, ou Poço Azul, e daí pelo nome vocês já devem imaginar como é que deve ser a cor da água. Próxima parada é no Poço da Argila. Agora a gente vai fazer uma descida que é um pouco mais complicada, mas a gente já consegue ver o poço daqui e, sério, a cor da água ela tá super cristalina, coisa mais linda do mundo. E o nome é Poço da Argila porque bem do lado do poço tem um local que as pessoas pegam ali a argila para fazer aquela esfoliação natural. Seguindo o passeio, chegamos nas Cachoeiras do Alto Taboão, que possui uma bela piscina com borda infinita e um poço para pular na água para aqueles que são mais aventureiros. E mais um local com água cristalina, chegamos aqui no Poço do Encanto. Ele é um poço bem pequenininho, mas é bem bonito. Chegamos aqui no Mirante da Mineradora. À minha frente aqui tem uma cascata lindíssima e ao fundo tem a Cachoeira Cascadanta e o paredão do Parque Nacional. As paisagens impressionantes do relevo da Canastra, que hoje tanto nos fascinam, são resultado de um trabalho paciente da natureza ao longo de milhões de anos. A Serra da Canastra, ela foi um antigo fundo de oceano,
no período que nós chamamos de Mesoproterozoico, há cerca de 1 bilhão e 100 milhões de anos atrás. Existiam continentes afastados entre si, paleocontinentes, como nós chamamos, que foram se aproximando pela tectônica, fazendo com que eles se unissem em um único continente. E esse oceano que existia entre eles, ele foi se fechando. Os sedimentos que existiam no fundo da bacia oceânica, eles foram deformados e se transformaram nas rochas que hoje compõem a Serra da Canastra. Depois do mirante, descemos a serra e adentramos o Parque Nacional para visitar o atrativo mais conhecido de toda a região. E para encerrar esse dia com chave de ouro, a gente está aqui simplesmente diante do principal atrativo da Serra da Canastra. Para mim, uma das cachoeiras mais bonitas do nosso país, que é a Cachoeira Cascadanta, cerca de 186 metros de altura, a maior queda do Rio São Francisco. E olha, a gente já tinha vindo aqui conhecer a Cachoeira Cascadanta no período seco, ela já era muito bonita, mas a gente está vindo aqui no final de março, que está no finalzinho do período das chuvas aqui na região. E sério, para mim ela subiu no ranking de cachoeiras mais lindas do Brasil, porque ela está simplesmente espetacular. Sério, olha só que coisa mais linda, galera. É aqui na Cascadanta que o São Francisco dá seu primeiro grande salto, uma queda imponente que marca o início de um dos rios mais importantes do nosso país. A energia desse lugar é difícil de explicar. O vento carrega respingos de água por todos os lados e a imensidão do paredão faz a gente se sentir pequeno. Depois de um ótimo café da manhã na pousada Guardiã da Canastra, voltamos a visitar o Parque Nacional, só que dessa vez na parte alta dele. Além da Cascadanta, dentro do Parque Nacional tem outra queda d'água que entra no nosso ranking de mais belas do nosso país. Para chegar lá, andamos quase 1h30 de carro saindo da Portaria 1 até o ponto de início da trilha. Já finalizamos a parte de carro, agora começou a trilha a pé para chegar até a Cachoeira do Fundão. E aqui a distância para chegar até a cachoeira depende do carro que tu tá vindo. Então, se tu tiver com carro baixo, que não tem atração, são 12 quilômetros no total. E agora, se tu tiver com carro 4x4, que seja alto, e tu quiser arriscar nessas estradas aqui que não estão boas, por sinal, daí são 3 quilômetros de ida e volta. E até falando sobre a estrada, tá? A gente andou aqui já um pouquinho pela trilha, e a gente achou a estrada bem ruim, tá? Tem alguns trechos que estão com bastante desnível, muita pedra também, então até se vocês tiverem carro 4x4, às vezes vale a pena, para o carro um pouquinho antes, anda um pouquinho mais para não arriscar aí estragar o seu carro, acontecer alguma coisa, né, que tu vai ter que pagar depois um conserto, tá bom? E daí já aproveitando, uma dica sobre essa trilha para vocês, que grande parte dela é descampado, como vocês estão vendo aqui. Então não tem nenhuma sombra, então venham bem preparados para encarar o sol aqui no meio do trajeto. A gente achou essa trilha mais longa, de nível moderado, por mais que ela não tenha muitos obstáculos, né? Grande parte é bem aberto, mas é uma trilha cansativa, igual eu falei antes, é muito sol, tem uma descida bem íngreme, e daí depois quando a gente chega aqui um pouco na parte mais reta, mais plana, a gente já tem uma vista maravilhosa aqui dos paredões da Serra da Canastra. Os últimos 500 metros de trilha são os mais difíceis, há trechos com subidas e descidas que exigem mais atenção. Todo esse esforço é recompensado quando você chega na Cachoeira do Fundão.
Uma exuberante queda cercada por imponentes paredões da canastra. O Poço do Fundão é enorme e, apesar da água gelada, é ótimo para banho. Para quem quiser, é possível visitar uma espécie de gruta atrás da queda d'água e contemplar a cachoeira por novos ângulos. A gente estava quase indo embora e deu um sol mais forte, daí formou um arco-íris aqui na cachoeira. Sério, gente, que paisagem para fechar o dia com chave de ouro. Depois regressamos à trilha e voltamos para Vargem Bonita. E agora chegou a hora de dar a dica de hospedagem para vocês aqui em Vargem Bonita e estamos novamente na pousada Guardiã da Canastra. A gente já tinha ficado aqui em 2022 e a gente fez questão de voltar porque aqui a gente se sente muito em casa, a gente é muito bem acolhido aqui na pousada e ela é uma das mais bem avaliadas da região. Ela está com nota 9.7 de 10 no Booking, 4.9 de 5 no Google Maps e, sério, o espaço aqui é maravilhoso, a gente tem uma vista linda da serra, é cheio de flores espalhadas aqui pela pousada, os quartos são muito bons, tem ar-condicionado, frigobar, televisão, tem varanda também. Café da manhã é excelente, tudo é feito pela mãe aqui da dona, então aquela comidinha caseira, né, pão de queijo caseiro, bolo, então tudo é muito gostoso, o atendimento também é ótimo e para quem tiver interesse, a gente tem cupom de desconto, tá bom? Eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. E hoje chegamos um pouco mais cedo do passeio e até vai dar tempo de ver um pôr do sol aqui na pousada. No nosso terceiro dia de roteiro, fizemos um tipo de passeio que não pode faltar se vocês forem para a Serra da Canastra. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer aqui na Serra da Canastra, sem dúvidas, é ter experiências culinárias. E daí, só para vocês terem um pouco da noção do que eu tô falando, agora a gente está aqui no Sítio Talismã, a gente vai ter aqui um café colonial, né, uma coisa bem diferente. Então aqui a gente tem vários tipos de queijos, tem geleias, a gente também daqui a pouco vai ter aqui um pão de queijo feito no forno a lenha. Vocês vão me dar licença porque eu tô louco para experimentar isso aqui. Importante falar que a Fazenda Talismã é apenas um dos locais que produzem queijo que visitamos, mas para gravar entrevistas para esse documentário também conhecemos a Queijaria do Ivair, a Fazenda Santiago, a Pinga do Mula, a Roça da Cidade e a Reserva do Lago. É claro que em todas essas visitas, além de papo de qualidade, também experimentamos o máximo de queijos possíveis. E de verdade, todos são maravilhosos. Na Fazenda Talismã fomos muito bem recepcionados pelo seu Tom e pela Dona Cida. O sabor dos queijinhos que a gente fabrica é o tradicional mecura, manjericão, esse é o vinho, o alho fresco e o maturado, defumado e o café. Esse café é o nosso premiado. E agora o doce. O doce é cidra, mamão de pedacinho, maracujá, banana, caule do mamão, leite com café, goiabada, cocada, mamão verde, manga com maracujá, tomate, amora com laranja, casquinha da laranja, doce de leite, abóbora com coco, a goiabada cascão cremosa. Aqui é tudo com pimenta. É maracujá, goiaba, pimenta biquinho, melancia, abacaxi, tangerina. Tudo com pimenta. Esse aqui é uma geleia de cebola. Bom para comer com a carne assada de porco. E eu vou começar aqui os trabalhos provando o queijo de manjericão com doce de tomate. Nossa, é muito bom mesmo. Bem diferente.
Agora chegou a minha vez de experimentar aqui, e uma coisa que eu não tinha falado antes, que eu acho bem legal, que tudo é feito aqui no sítio. Então os queijos, as geleias, esse queijo aqui que eu vou comer agora é um queijo maturado no café, inclusive é um queijo premiado aqui do sítio, e eu vou colocar uma geleia de pimenta com maracujá. Tá bonito isso aqui, galera. Olha, a combinação ficou perfeita. O salgado do queijo, o doce aqui da geleia, tá maravilhoso. Enquanto a gente fazia experimentos dos queijos com as geleias, a dona Cida e o seu Tony preparavam um autêntico pão de queijo feito no forno a lenha. Galera, olha isso, pão de queijo feito no forno a lenha aqui, pronto. Olha o tamanho do pão de queijo, sério. E ver ali a dona Cida fazendo, né, mexendo na massa, depois eles limpando aqui o forno, foi cena de filme, assim, foi uma coisa muito bonita. E o pão de queijo tá bonito também, vamos ver se ele tá gostoso. Nossa, sério, comer pão de queijo com queijo canastra aqui na Serra da Canastra é bom demais. E seguindo nas comilanças, fomos até a Fazenda Pinga do Mula, onde o Jordani, criador da Rota do Queijo de Minas, preparou um prato especial com queijo canastra pra gente. Uma coisa que a gente acha muito legal aqui da canastra é que eles fazem muitos pratos com o queijo canastra sendo um ingrediente principal. E agora o Jordani vai fazer aqui um prato especial pra gente, né? O que tu vai aprontar aqui? Então, você sabe que na vida a gente tem várias artes, nós somos várias pessoas, né? Então, eu acho que a gente sempre empresta um pouquinho, né? Enquanto a gente é pai, filho, cozinheiro, para outra arte. Então, eu, na verdade, eu sou cozinheiro. Apesar de ser o idealizador da Rota do Queijo de Minas, hoje eu vou propor para vocês aqui a gente poder fazer nessa panela de queijo canastra, genuinamente canastra, né? Vou fazer uma coisa mais puxada para o caipira mesmo. Nós vamos colocar carne de porco, macarrão, queijo, vamos gratinar. Eu só tô imaginando o sabor aqui na boca. Isso. E para harmonizar um vinho mineiro, né? Um vinho mineiro então, aqui, ó. Um vinho Luiz Porto, né? Brinde. Um brinde a Minas Gerais, um brinde à visita de vocês e tudo que acontece, né? Mas você sabe que para a gente poder ter as novas artes, a gente tem que estar, eu digo, a gente troca de roupa de acordo com o dia, com o que você vai fazer, você se prepara. Então, agora eu vou ter que puxar esse avental aqui para a gente poder... Agora ficou sério o negócio. Agora ficou cozinha, ficou mineiro. Obrigado. Bom, bora cozinhar. Bora cozinhar. Agora eu quero ver se aprova comida de mineira. Chegou a hora da verdade. Oh. Vamos ver aqui, galera. O cheiro tá bom. Escuta o cheiro.
O cheiro tá... Está bom, viu? Creme de leite fresco, panela genuína de queijo canastra, feito lá pela Lúcia do Ivair, né? Olha, esse gostinho do queijo maçaricado tá... Demais? Tá demais. Tá muito bom mesmo. A harmonização ali com... Eu tô falando até a harmonização aqui, ó. Chique. Você tá chique, hein? Tá chique. Com o porco aqui tá sensacional. Prato super aprovado. Genuíno. Genuíno. Canastreiro. Receita tua, né? Receita... Aqui é nós. Pegar e misturar e comer. Agora vocês dão licença aqui, galera, que vou ter que matar esse prato. Um beijo e um queijo. Tchau. E agora chegou a hora de experimentar essa obra de arte do Giordani. Tá muito gostoso. E para finalizar o dia, aproveito que a gente estava com o Giordani, criador da Rota do Queijo, para falar que quem quiser mais informações sobre as queijarias, não só da Canastra, mas de outros locais de Minas, é só acessar o site rotadoqueijodeminas.com.br. No nosso quarto dia de roteiro, começamos a explorar as belezas naturais da Canastra no Complexo Capão Forro. Lá em uma trilha de 3 km de nível moderado, podemos conhecer 5 atrativos no total. Chegamos agora aqui num combo de atrativos, porque aqui a gente está na Cachoeira do Lobo e aqui para trás tem a Cachoeira Capão Forro, que é o lugar que dá o nome ao complexo. A Cachoeira Capão Forro, que dá nome ao complexo, é uma das mais belas dali. Cercada por paredões, ela tem um poço com água cristalina de tons alaranjados. Seguindo a trilha para baixo, depois da Cachoeira Capão Forro, vocês chegam na Cachoeira do Pilão ou Cachoeira do Pulo. E o nome Cachoeira do Pulo é porque aqui tem uma pedra bem alta que a galera costuma saltar na água, porque o poço aqui ele é bem profundo. E aqui é uma dica para quem gosta de um local um pouco mais reservado, porque aqui dentro do complexo tu vai ter algumas cachoeiras mais conhecidas, como a Cachoeira Capão Forro, Cachoeira do Lobo, Cachoeira da Mata, que a gente não foi ainda. E aqui é um local que a galera não costuma vir muito, então para quem quiser um pouco mais de tranquilidade, de paz, de ficar num local um pouco mais vazio, aqui pode ser uma excelente dica para vocês. O último local que conhecemos no complexo foi a Cachoeira da Mata. Essa foi a que achamos mais bonita de lá, com um poço enorme para mergulhar e curtir a natureza. E agora a gente vai conhecer a Cachoeira do Nego e a trilha tem cerca de 3 km no total. E chegamos aqui na Cachoeira do Nego, a gente achou a trilha de nível fácil para moderado. Aqui a gente tem um poço bem bom para mergulhar, dá para ir também embaixo ali da queda d'água. E no caminho a gente tem a vista das 3 quedas aqui da cachoeira. Aqui a gente só tem acesso à queda mais de baixo, mas é muito bonito tu olhar aqui a paisagem e ver também toda a magnitude aqui dessa cachoeira. No quinto dia de roteiro, nos despedimos da pousada Guardiã da Canastra porque era dia de trocar de base. Mas antes de ir para Delfinópolis, voltamos para a parte alta da Serra da Canastra para explorar mais uma cachoeira, visitar um pacato vilarejo e para conhecer alguns atrativos históricos. E para começar o dia muito bem aqui na parte alta da Serra da Canastra, a gente está passando agora aqui na nascente histórica do Rio São Francisco, que é um dos rios mais importantes do nosso Brasil. O queridíssimo Velho Chico, ele percorre
mais ou menos uns 2.800 quilômetros, passa por 5 estados, mais de 500 municípios, saindo aqui da região da Serra da Canastra e desaguando lá no Oceano Atlântico, na divisa de Sergipe com Alagoas. A nascente aqui é do tipo difusa, ou seja, ela não tem um olho d'água principal e ela surge a partir de um lento escoamento da água que tem infiltrada e retida nas rochas e no solo poroso aqui da região. E eu queria aproveitar para ressaltar aqui a importância do Velho Chico, porque a água é uma coisa crucial não só para nós seres humanos, mas para os seres vivos de forma geral. E em muitas regiões do Brasil, igual eu falei antes, o Velho Chico é a principal fonte de água. Então é um rio muito importante para o nosso Brasil e a gente tem o prazer de vir aqui conhecer a nascente histórica aqui na Serra da Canastra. Próximo da nascente fica o Curral de Pedras, local que testemunha a ocupação humana no Chapadão da Canastra antes da criação do Parque Nacional em 1972. As pedras eram utilizadas para demarcar propriedades e conter o gado dos fazendeiros que durante a estiagem subiam os rebanhos para o alto da serra para aqui permanecer por muitos meses. Esses currais também eram utilizados como repouso para os animais dos tropeiros que faziam longas viagens entre as regiões de produção e os centros consumidores do Brasil a partir do século XVII. Um fato interessante é que o nome da canastra tem tudo a ver com esses viajantes que transitavam por esses caminhos. O nome Serra da Canastra originalizou-se esse nome por conta do formato da geografia do parque, da serra, pelo seu paredão parecer geograficamente, você olhando, um caixote. Então, em 1972, quando virou Parque Nacional, eles batizaram como Serra da Canastra, que canastra é aqueles baúzões antigos que tinham nas fazendas, que os tropeiros colocavam na lateral dos burros para transportar mercadorias e tudo mais, entendeu? Enquanto andamos pelo alto da serra, podemos notar bem a variedade da flora que existe na região. Na Serra da Canastra, a gente observa uma transição entre dois biomas brasileiros, o bioma do Cerrado e o bioma da Mata Atlântica. Por ser uma zona de transição, a gente vai encontrar espécies que são desses dois domínios florísticos do Brasil. A gente vai observar na paisagem algumas variações de fitofisionomias relacionadas à posição do relevo em que a vegetação se encontra. No caso do alto da serra, é comum a gente encontrar os campos rupestres, que são formações vegetacionais adaptadas às condições de solos rasos e pedregosos que são comuns no alto da Serra da Canastra. Vai predominar então uma cobertura de gramíneas, pontuada com algumas pequenas árvores ou espécies herbáceas, arbóreo-arbustivas, que são as espécies adaptadas a essas condições. Enquanto no sopé da serra, nós teremos condições de solos mais profundos, mais drenados, com uma oferta hídrica maior, e por isso é onde vai se concentrar as formações florestais de maior porte. Seguindo estrada, fomos até outro local histórico que vale muito a visita. Chegamos aqui na Garagem de Pedras e aqui tem uma das vistas mais bonitas da parte alta da Serra da Canastra. Assim como o Curral de Pedras, a garagem também servia como um ponto de apoio para os comerciantes que passavam por ali. A garagem de pedra é um local que antigamente o pessoal usava para armazenar mercadorias. As compras vinham, naquela época atrás, vinham trazidas para cá e como o acesso à fazenda era difícil, o pessoal colocava lá e estourava um foguete para o pessoal ver que as mercadorias chegaram para eles poderem ir buscar, porque o acesso e o local de chegada final era mais complicado. Após mais um bom tempo de estrada de chão, saímos da área do Parque Nacional para chegar até a vila de São João Batista da Canastra, um pequeno distrito de São Roque de Minas, onde o tempo parece passar mais devagar. No alto da serra, esse é um verdadeiro reduto de simplicidade e calmaria, onde encontramos cerca de 50 casinhas antigas, uma igreja central e, claro, algumas queijarias. Assim como todos os cantos da Canastra, lá também possuem muitas belezas naturais. E foi isso que fomos conhecer para encerrar nosso dia com chave de ouro. Chegamos agora aqui na Cachoeira do Jota, um local de muito fácil acesso,
A trilha para chegar aqui embaixo da queda d'água tem só uns 100 metros e a entrada é gratuita. A cachoeira ela tá coberta de vegetação hoje, tá tudo bem verdinho, tem um poço ali com água cristalina, um tom dourado, sério, coisa mais linda do mundo. Eu sinceramente não tava com a ideia de entrar na água hoje, mas eu cheguei aqui, olhei esse poço e mudei de ideia, então agora eu vou pular ali na água. No nosso 6º dia de roteiro já começamos a explorar os encantos de Delfinópolis, utilizando como base a excelente hospedagem da Fazenda Jatobá e fazendo os passeios com o guia Fabiano da Canastra Aventura. E lembrando que vamos deixar o contato de todo mundo aqui na descrição do vídeo para vocês. Se para os lados de São Roque e Vargem Bonita temos cachoeiras mais imponentes, Delfinópolis se destaca pelos poços mais cristalinos de toda a região. E é isso que vamos mostrar já nesse primeiro dia por lá. E a gente começa o dia hoje conhecendo o Condomínio de Pedras, que é um conjunto de formações rochosas muito peculiares. Então a gente só para o carro no meio da estrada e a gente já consegue ver várias coisas diferentes. Então a gente vê uma formação que lembra mesmo uma casa com vários andares, a gente vê uma que parece uma janela, também tem uma bem curiosa, tem uma árvore solitária em cima da formação. Então é um local muito bonito e também muito interessante porque a gente consegue ver aqui uma prova do processo erosivo que demorou milhares e milhares de anos para formar a Serra da Canastra. E agora a gente está prestes a entrar no Caminho do Céu, que dizem que é uma das estradas mais bonitas do Brasil. Para quem nos acompanha sabe que a gente já rodou muitas estradas aqui no Brasil e essa, sem dúvidas, foi uma das mais bonitas. Do lado direito da estrada a gente vê a Serra Preta e também o Vale da Bateia, e daí para o outro lado, que é o lado esquerdo, a gente consegue contemplar aqui um pouco da Serra da Canastra e também o Vale da Gurita. Paramos agora no mirante e olha que vista linda, maravilhosa, um espetáculo isso aqui. E agora chegou a hora de conhecer alguns complexos de cachoeiras aqui em Delfinópolis, e o primeiro que a gente vai conhecer é o Complexo dos Palmitos. Aqui o valor de entrada é de R$ 25,00 por pessoa e a trilha tem mais ou menos 1,6 quilômetros. Acabamos de chegar na cachoeira Águas Limpas e olha a cor turquesa dessa água. Isso que o sol está chegando e vai ficar ainda mais bonita. E antes de ir embora aqui do Complexo dos Palmitos, o Fabiano nos trouxe em outro ponto, que é a Cachoeira do Cristal. Segundo local que a gente vai conhecer hoje é o Complexo Cachoeiras do Ouro. Aqui o valor de entrada é de R$ 30,00 por pessoa e a trilha é bem curtinha, cerca de 500 metros de nível moderado, e ao longo do caminho a gente vai conhecer 3 cachoeiras e dizem que elas são muito bonitas, tem uma água cristalina, então bora lá conferir. A gente adotou como estratégia subir a trilha e veio primeiro conhecer a terceira queda da Cachoeira do Ouro, e não sei se vocês já se convenceram
a vir para a Serra da Canastra, mas confia em mim que vale muito a pena vocês virem conhecer aqui um pouco desse paraíso de Minas Gerais. Estamos agora aqui na segunda parada e é uma queda mais linda do que a outra. E chegamos agora na terceira e última queda que a gente vai conhecer aqui no complexo. E sinceramente, eu não sei qual das 3 quedas é mais bonita. Todas estão com água super cristalina, bem verdinha, muito gostoso de entrar na água. Então, mais um atrativo aprovado aqui na Serra da Canastra. Já estamos retornando aqui à trilha, mais um local super aprovado, a gente achou que valeu muito a pena conhecer aqui esse complexo. E agora a gente vai para outro ponto, ainda vai sobrar um tempinho hoje para conhecer mais um paraíso aqui da Serra da Canastra. E para encerrar muito bem o dia de hoje, agora a gente veio conhecer a Cachoeira Zé Carlinhos, que é um dos atrativos mais conhecidos aqui de Delfinópolis. E hoje é dia de conhecer o Complexo Paraíso Selvagem, valor de entrada é de R$ 60 por pessoa. E aqui é um complexo que tem 3 circuitos principais, então são muitas coisas para conhecer, tem cachoeira, tem poço, tem canyon, e agora a gente está fazendo um circuito que vai até o Salto Solitário, que é um dos principais atrativos aqui do complexo. Aproveitando que a trilha ficou um pouco mais tranquila agora, falar que se a pessoa quiser conhecer tudo aqui do complexo, ela vai andar uns 12 quilômetros no total. E a trilha é considerada de nível moderado. Ela está super bem sinalizada, mas tem bastante pedra, tem raízes, então tem alguns pontos que tu tem que ir com bastante atenção, como esse aqui que eu estou passando agora. E depois de cerca de 2 km saindo lá da sede, chegamos aqui na Cachoeira Salto do Solitário e olha só que coisa mais linda isso aqui. Essa queda d'água bem alta, esses paredões cercando e guardando aqui a cachoeira. Hoje a vegetação também está bem verdinha e esse poço aqui maravilhoso para tomar banho. Então agora bora dar nosso primeiro mergulho no dia. E aproveitando aqui a paisagem, eu queria falar que esses documentários que a gente produz aqui no canal, que são super complexos de fazer, a gente não faz eles sozinhos. Então, por trás tem muitas pessoas nos auxiliando. Pessoas que topam dar entrevista, que nos auxiliam com passeios, com hospedagem, com a elaboração do roteiro. E também a gente está esse ano junto com uma parceiraça nossa, uma nova apoiadora do canal, que é a Colda. A Colda, para quem não conhece, é uma marca brasileira que tem peças para quem ama a vida outdoor, para quem ama viajar igual a gente. E a galera está sempre perguntando dos produtos da Colda. A gente tem as garrafinhas térmicas que garantem água geladinha durante todo o dia e também temos as mochilas estanque. E hoje eu vou fazer uma publi aqui um pouco diferente, porque tem muita gente perguntando se realmente isso aqui é a prova d'água. Então a gente vai fazer aqui um vídeo sem cortes, mostrando aqui a mochila da Colda, ó, tem bastante coisa aqui dentro. E daí o pai vai entrar na água aqui para vocês verem que realmente ela é a prova d'água. Então o pai fechou. Ela tem um zíper bem reforçado, então tem que empurrar ele até o final. Lá, botou nas costas. Vamos pra água. Vamos pra água.
Enquanto isso, eu vou tomar uma água gelada aqui. Eita, quase caiu. Segura aqui, pai. Ó, por favor. Ó, galera, como vocês viram, o pai mergulhou ali e as coisas aqui dentro, ó, sequinhas. Então a gente tá com óculos aqui dentro, boné, tá tudo sequinho. E daí para quem tiver interesse nos produtos da Colda, seja lancheira, garrafinha, mochila estanque, a gente tem cupom de desconto, Rolê Família, tudo minúsculo, para 15% de desconto, tá? Eu vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês. E agora, bora continuar aqui o dia. E a nossa próxima parada é aqui no Poço do Solário. É um poço bem pequenininho, mas com água bem cristalina. Para descer até aqui é um pouquinho mais complicado do que o resto do trajeto, porque a gente tem que descer sentado. E o último ponto desse primeiro circuito que a gente vai conhecer é a Cachoeira de Águas Claras, e o local faz jus ao seu nome porque a água aqui super verdinha, bem cristalina, a vista aqui também é maravilhosa e a queda d'água ela também é bem grande. Então é daqueles lugares que dá vontade de ficar o dia inteiro só no mesmo ponto aproveitando. Agora a gente começou o segundo circuito do dia aqui no complexo para ir até a Cachoeira do Alpinista. São cerca de 2,5 km de ida e volta, e esse rolê é considerado um pouco mais difícil do que o outro que a gente estava fazendo antes, e é recomendado vocês fazerem com sapatilha aquática. A gente estava antes de bota, né, para o outro circuito, daí a gente parou ali na recepção, trocou de calçado e agora começou a trilha. A gente está achando o nível dessa trilha difícil, tem bastante pedra, tá bem escorregadio, muita raiz, subida, descida. A gente até cruzou com uma turma ali no meio do caminho, e eles até estavam desistindo de vir até o final, porque eles estavam achando muito difícil. Então façam esse rolê aqui se vocês forem acostumados a fazer trilha igual a gente, tá bom? Porque não é uma trilha para iniciantes. Chegamos aqui na Cachoeira do Alpinista e olha só que coisa mais linda. A gente não sabe nem para onde olhar porque tudo é bonito. A cachoeira, o poço, os paredões. Sério, todo esforço valeu a pena para chegar até aqui. E para finalizar com chave de ouro a visita aqui no Complexo Paraíso Selvagem, chegamos aqui na Cachoeira do Lobão, mais um local incrível que a gente conheceu aqui, e a gente estava até brincando que o complexo aqui é muito completo, né? O complexo é completo. E olha só quanta coisa a gente viu só hoje. Então a gente viu poços de água cristalina, algumas cachoeiras maiores, outras menores, mirantes. Então foi um dia muito, muito legal, e por mais que o valor daqui de entrada seja um pouco mais elevado, a gente gostou muito e a gente achou que vale muito a pena. Agora chegou a hora da dica de hospedagem aqui em Delfinópolis, e anotem essa dica porque olha isso, que coisa mais linda isso aqui, galera. A gente está no Recanto do Jatobá e aqui é um local um pouco afastado do centrinho, então é uma paz, é uma calmaria para passar o dia, para dormir, que, sério, é maravilhoso. Daí aqui tem alguns Airbnbs, a gente está numa casa maior que acomoda até 10 pessoas, tem 4 quartos, todos com ar-condicionado, tem 5 banheiros, cozinha completa, é muito bem equipado, tá? É muito, muito bem equipado mesmo, a gente está adorando ficar aqui. A
A gente tá até brincando que a gente tá pensando em se mudar para cá, porque, sério, o local aqui é maravilhoso, a vista aqui é maravilhosa. E daí, para quem tiver interesse em ficar ou nesse Airbnb ou nos outros que tem aqui na propriedade, eu vou deixar os links para reserva e também para contato aqui na descrição do vídeo para vocês. Para não perder costume, no 8º dia de roteiro teremos novamente experiências culinárias diferenciadas. E começamos mostrando que não é só queijo de qualidade que se produz por lá. E a Serra da Canastra não tem só a cultura do queijo muito forte, mas aqui também tem o café, né? A gente está em Minas, né, Valdemar? Sim. Então tem que ter um café especial também, né? Tem. O Minas Gerais hoje é um dos maiores produtores de café do país, né? E tem muita força na cafeicultura. E a Serra da Canastra, ela conseguiu agora o IG dela e a denominação de origem, né? Isso consolidou que o café da região da Serra da Canastra também é um café de alta qualidade. Diferenciado. Diferenciado em sabores e aromas, né? E agora a gente vai dar uma volta aqui na sua fazenda de café, né? Para conhecer um pouco do que torna esse café tão especial. Sim, então inclusive nossa lavoura aqui é do sistema tipo agroflorestal e nós somos os mesmos processos do café orgânico, né? Não usamos defensivos químicos aqui. Aqui nós temos algumas variedades de café, né? Que a gente faz algumas de experimento e algumas que já estão consolidadas aqui como café de bebida de qualidade, né? O Arara é um dos cafés que mais se destaca aqui na propriedade pela sua bebida. E nós temos alguns outros aqui, que é o Iapar 107 e o Iapar 99, que são cafés desenvolvidos pelo Instituto do Paraná. Temos aqui o Kona, que é uma variedade que veio do Havaí, que bebe muito bem também, tá? É uma exótica aqui. Aí aqui para baixo nós temos o Arara, o Batã, que são variedades também que vai muito bem na xícara. Ô Bruno, uma coisa importante na cafeicultura, que para os cafés especiais, com café de qualidade, nós fazemos aqui na propriedade a colheita seletiva, né? Então o que quer dizer isso? A gente vem aqui e só colhe os cafés maduros. Então a gente vai passando os cafés que estão maduros, a gente vai colhendo e deixa esses demais para uma próxima passada. Por quê? Os cafés que não estão no ponto certo de amadurecimento, ele não tem o blick certo de doçura. Então você não consegue levar uma bebida boa para a xícara se o café não estiver nesse ponto, nesses estágios de colheita. Então isso faz com que demande um processo, um trabalho qualificado, né, na colheita. Uma coisa que tu estava nos explicando aqui, que eu acho que é muito interessante de passar para o nosso público, que o café, ele tem várias coisas que influenciam no sabor dele, né? Então, às vezes, numa mesma propriedade, se tu colocar num local com vento, sem vento, muda. Muda, sim. A planta sente quando tem muito vento, né? Ela não acaba não trazendo uma produção legal de produção e de sabores em xícara. E também tem outros fatores, né? Sombra, que você tinha falado, espécies, né? As variedades, elas bebem diferente umas das outras, como a uva, né? O Cabernet Sauvignon, aqui nós temos Arara, o Batã, o Iapar 99, então todas elas bebem diferente na xícara. Né? Então são vários fatores, né, que influenciam no sabor que a gente vai tomar. E aqui a gente tem uma coisa muito bacana também, que a gente usa, que nem a banana e algumas outras vegetações, a gente vai cortando, vai picando isso, tipo sistema agroflorestal, e vai jogando para baixo da saia do café, que isso vai melhorando o micro-organismo das plantas e vai fortalecendo essas plantas aí, e você vai deixando de colocar alguns defensivos, porque a planta vai ficando resistente, né, Bruno?
claro que toda visita aqui termina com um cafezinho, brinde aqui, Valdemar. E a gente viu que tu tem vários prêmios aqui, né, de café especial. E o que tu acha que torna o café especial? Para se tornar um café especial tem todo um processo que vem desde da lavoura, né? Do manejo desse café, da colheita, que o café, na verdade, ele já sai pronto do pé. Então, depois que você faz a colheita, ele pode melhorar ou piorar, né? Na sua secagem, né? No seu manuseio pós-colheita. E a partir disso, você vai para benefício, rebenefício, e aí você vai para fazer o cup, para avaliar as bebidas do seu café, para ver se ele atingiu uma pontuação que é acima de 80 pontos, que torna um café especial. E o que eles avaliam para definir, né, essa pontuação? Eles avaliam a doçura, a acidez, o sabor desse café, a duração desse café, né? Para saber se é um sabor mais prolongado ou não, né? E esse aqui tá muito bom. Esse tá bom. Esse aqui, ó, para você ter uma ideia, esse aqui é um café da variedade Kona, né? Que é um café de origem, veio do Havaí. Ele tem aqui, ó, sua doçura doce, tem o seu sabor, a acidez, o corpo e a finalização, que a finalização é uma finalização prazerosa e prolongada, né? Então você vai ficar com esse café, esse sabor, tempo na boca, né? E realmente fica, galera. Olha, é muito gostoso. Valdemar, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Bruno. Obrigado por nos receber aqui. E para quem quiser vir conhecer aqui a fazenda, tomar esse café aqui que é muito gostoso, a gente vai deixar o contato deles que precisa fazer reserva, né? Sim, precisa fazer o agendamento para que possa ser atendido sem nenhum outro compromisso na hora. Compromisso na hora aí, né? E para finalizar o dia, fomos até a Queijaria Reserva do Lago para mais uma degustação. O primeiro queijo, tá? É o canastra de 14 dias. O segundo já é de 25 dias de maturação. Aí a gente tem o defumado canastra também, que ele tá com 30 a 40 dias de maturação, tá? A gente tem o capa preta, que é de leite cru também. Eu tenho o requeijão com raspa do tacho, a goiabada cascão. Eu tenho o doce de leite tradicional e a geleia de abacaxi com pimenta. Como vocês estão vendo, a gente está visitando muitas queijarias e obviamente que em toda queijaria que a gente para, a gente compra um queijo canastra. E daí só para vocês verem um pouco do que eu tô falando, a gente está aqui com uma soft bag da Colda, que é uma bolsa térmica que armazena até 18 litros. E olha só o que tem dentro aqui. A gente está armazenando, né, levando em segurança os nossos queijos. Então tem queijo, mais queijo aqui e mais um outro queijo. E não terminou ainda, tá? Até o final aqui do vídeo, com certeza isso aqui vai encher ainda mais. E hoje a gente vai conhecer o Complexo Paraíso, que é um local que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, do lado aqui de Delfinópolis. A trilha tem no total 7 km e no meio do caminho a gente pode conhecer diversos atrativos. Fiz uma pausa aqui para dar uma respirada e já queria falar para vocês que a gente está adotando como estratégia desse rolê, primeiro ir no atrativo que fica mais afastado da portaria e depois a gente vai voltando e parando para dar uma refrescada no corpo nos poços e cachoeiras que a gente tem aqui no complexo. E a gente está achando a trilha de nível moderado, no começo é bem tranquilo, tudo bem plano, mas depois aqui nos últimos 1.500 metros daí já tem bastante subida, então fica um pouquinho mais complicado. E a gente recomenda vocês fazerem esse rolê com calçado fechado, tá bom? Acho que de chinelo ou de sapatilha pode ser um pouco desconfortável. E finalmente chegamos aqui no primeiro atrativo do dia. Olha só o suador que a gente ficou. E essa aqui que está aqui ao fundo é a Cachoeira Triângulo e o nome dela é bem óbvio, porque a gente consegue ver aqui um formato de um triângulo dividindo a queda d'água da cachoeira. O poço dela hoje está bem cristalino, tá com um tom dourado, muito bonito. Então bora tomar um banho logo para refrescar o corpo, porque essa última subida aqui, galera, sério, deu uma boa cansada no corpo.
E a gente já está regressando aqui na trilha e tem alguns pontos que a gente passa no meio do caminho, como essa aqui, que é a Cachoeira Lambariz, e aqui para cima também tem a Cachoeira Vai Quem Pode, que é uma trilha um pouquinho mais complicada, mas a gente vai escolher alguns pontos específicos para ir parando e aproveitar com mais calma. Depois de um desvio, a gente fez uma descida um pouco mais complicada, que teve até ajuda de corda, também de escada, e chegamos aqui na Cachoeira dos Coqueirinhos. Ela tem esse nome porque aqui do lado do poço realmente tem alguns coqueiros e é um local muito bonito. Tem um poço bem grande aqui na frente da queda principal, um pouquinho aqui mais para baixo a gente também tem uma piscina natural de borda infinita. Então bora tomar o nosso segundo banho no dia aqui no complexo. E quase chegando aqui no final da trilha, a gente está aqui agora no Paraíso 2, que aqui é uma delícia, porque tem um poço maior onde tem a cachoeira e também tem um poço menor que é bem rasinho e a água é muito cristalina. A gente chegou agora aqui no último ponto que a gente vai conhecer no complexo, que é a Cachoeira Paraíso 1. E aqui eu já queria deixar um recado para vocês, porque a gente achou muito bonito o complexo, a gente se divertiu muito hoje aqui, só que o nosso guia estava comentando que isso aqui fica mais bonito ainda na época que está mais seco aqui na região. Então ontem, por exemplo, caiu uma chuvarada, galera, então acabou, entre aspas, sujando um pouco a água. Então esse local aqui que a gente já está achando maravilhoso, ele fica mais maravilhoso ainda quando está com menos chuvas aqui na região. E hoje ainda vai dar tempo de conhecer outro complexo, que é o Complexo do Claro. Ele fica bem próximo ali da onde a gente estava antes, e aqui o valor de entrada é de R$30 por pessoa. A gente vai fazer uma trilha agora bem curtinha, de cerca de 88 metros, para conhecer a Cachoeira da Paz. Próxima parada é Cachoeira da Gruta. A gente vai fazer agora mais uns 80 metros de caminhada. Galera, chegamos aqui na Cachoeira da Gruta e sério, olha que coisa mais linda essa queda d'água aqui. E o nome Cachoeira da Gruta é porque tem uma parte ali que a gente consegue adentrar uma pequena gruta que fica atrás da queda d'água. Daqui a pouco a gente vai lá e vai mostrar mais esse local para vocês. E é isso, galera, finalizando mais um documentário aqui no canal. Esse em especial, quando a gente estava editando, eu e a Paula, deu uma saudade da Serra da Canastra, porque é um destino que nos encanta não só pelas belezas cênicas aí que a gente mostrou para vocês, mas principalmente pelas pessoas aí da região, da comida que é maravilhosa. A gente já tá com muita saudade de comer um queijinho canastra e queria agradecer a todo mundo que fez parte desse vídeo. Então, o Ebinho e o Fabiano, que fizeram todos os passeios com a gente, o pessoal das hospedagens da Fazenda Jatobá, da Guardia da Canastra, muito obrigado pela parceria aí, por nos receber tão bem nesses dias aí na Serra da Canastra, e também a todas as pessoas que toparam fazer parte aqui desse vídeo. A gente teve a ajuda de muitas e muitas pessoas que tiraram um tempinho ali da vida delas para nos apoiar, para apoiar aqui esse projeto. Então, muito obrigado mesmo, de coração aí, povo da Serra da Canastra. E para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!